Fala galera, tudo bem? Então é muito triste ver essa escola assim, vazia, sem vocês, mas a vida tem que prosseguir. Então vocês estão em casa, com todo, mantendo todo cuidado, e a gente está aqui trabalhando para poder dar o melhor para vocês. Na aula de hoje, na aula 7 da Física A, a gente vai ver o movimento uniformemente variado 2. Por que 2? Porque na aula 6 a gente já introduziu esse movimento, eu já falei para vocês o que ele é. Na aula 7 a gente vai retomar esse conteúdo e vai dar coisas novas em relação a esse movimento. Então, lembrando da principal característica desse movimento, qual que é? É o fato de a gente ter aceleração constante. Então, quando a aceleração é constante, você tem um movimento uniformemente variado, quer dizer que a velocidade ela varia numa proporção constante. O importante também é que aqui a força resultante tem que ser constante também, uma vez que a aceleração é constante, e essa força resultante também tem que ser diferente de zero, uma vez que é a força que provoca variações na velocidade de um corpo. Outra coisa importante é que a gente viu a função velocidade na aula anterior. A função é essa daqui, ó, V, que é igual a V0 mais AT. Então, a gente pode perceber que é uma função do primeiro grau, e um gráfico possível para essa função poderia ser esse daqui, ó. Então, quando a gente traça um gráfico velocidade por tempo, essa função me diz que o gráfico tem que ser uma reta. Então, aqui onde o gráfico toca o eixo y é a tua velocidade inicial, e aqui para um tempo t, nós temos uma outra velocidade que eu estou chamando de v. Interessante desse gráfico, galera, é que é um gráfico que aparece muito nas provas da Federal, muito, e se a gente encontrar a área desse gráfico aqui, essa área ela tem que ser igualzinha ao deslocamento. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a área abaixo aqui da curva, que vai me fornecer o deslocamento do corpo em relação a esse movimento. Então, para calcular essa área, eu tenho que lembrar da área do trapézio. Então, aqui nós temos a base maior, aqui nós temos a base menor, e aqui nós temos a altura desse trapézio. Então, se a gente pensar na área desse trapézio, a gente tem que a base maior é o V aqui, ó. Então, todo esse pedacinho aqui, ó, é o V. Então, eu coloco aqui, ó, V. A base menor é esse pedacinho aqui, ó, V0. A minha altura é esse pedaço aqui, ó, que é o tempo, T. E todo mundo aqui dividido por 2. Tá bom? Então isso aqui me dá o deslocamento a partir desse gráfico aqui, ó. Eu posso fazer basicamente aqui duas mudanças. A primeira, eu vou colocar aqui no lugar da variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. A segunda mudança que eu vou fazer, eu vou substituir esse V aqui, ó, na minha expressão. Quem que é esse V? Esse V é o V0 mais o AT. Então eu posso trocar aqui, ó, por V0 mais AT mais o V0, todo mundo vezes o tempo, dividido por 2. Bom, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a distributiva para esse tempo aqui com tudo isso que está dentro dos parênteses. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu vou pegar, escrever o S, esse S0 eu vou passar ele lá para o outro lado, então ele vai passar positivo, e agora eu vou fazer uma operação aqui dentro. Ó. Então, V0 mais V0 dá 2V0. 2V0 vezes T dá 2V0T. Dividido por 2, isso aqui vai me dar V0T. AT vezes T vai dar AT ao quadrado, dividido por 2. Então, eu podia colocar isso aqui assim, ó. AT ao quadrado dividido por 2. E aí a gente chega numa função muito importante aqui para o movimento uniformemente variado, que é a função horária dos espaços. Então nós temos aqui, ó, posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui, logicamente, é uma função do segundo grau. E se eu fizer um gráfico dessa função aqui, ó, eu vou ter que ter uma parábola. E aí existem duas possibilidades para o gráfico dessa função. Quais são essas possibilidades? Então eu vou colocar no eixo Y aqui, ó, a posição, no eixo X o tempo. Posição e tempo. Como é uma função do segundo grau e o gráfico é uma parábola, eu posso ter a concavidade da parábola voltada para baixo ou a concavidade da parábola voltada para cima. Então, se a gente tiver a concavidade da parábola voltada para cima, eu posso ter um gráfico mais ou menos como esse daqui, ó, em que esse pontinho aqui é a minha posição inicial, esse pontinho aqui, ó, é um ponto bem importante porque representa a inversão do movimento. Nesse ponto aqui, ó, eu posso afirmar para vocês
que a velocidade ela é igual a zero. Por quê? Porque a gente sai de um movimento retrógrado, que as posições diminuem, para um movimento progressivo, que as posições aumentam, né? E toda vez que a gente passa de um movimento retrógrado para um movimento progressivo, o corpo precisa parar. Então esse pontinho aqui seria o pontinho de inversão do movimento, aquele pontinho onde que a velocidade é zero. Nesse caso, como a concavidade da parábola é voltada para cima, nós temos a aceleração positiva. Agora, eu poderia ter um gráfico assim, ó, ou poderia ter um gráfico assim, ó, com a concavidade da parábola voltada para baixo. Então aqui, ó, representa a minha posição inicial. Aqui, ó, é o pontinho de inversão do movimento, onde a minha velocidade é igual a zero. Aqui a gente tem um movimento progressivo, aqui a gente tem um movimento retrógrado. Então, entre progressivo e retrógrado, o corpo precisa parar para poder inverter o movimento. Essa concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Essa concavidade da parábola voltada para baixo, aceleração negativa. Tá bom? Se a gente pensar em fazer uma coisa aqui, eu acho que ficaria interessante, ó. Eu tenho a função velocidade, V que é igual a V0 mais AT. Eu tenho a função posição, que é essa que eu acabei de demonstrar para vocês. Se eu pegar nessa função aqui e isolar o tempo, eu teria essa expressão aqui, ó. O tempo seria V menos V0 sobre A. Só que seria o tempo. Eu poderia pegar esse tempo aqui, ó, e trocar esse tempo nessa função. Ou seja, né, eu podia pegar e consumir com esse tempo, tirar esse tempo ali da expressão. Se vocês fizerem isso, fizerem todos os passos, vocês vão chegar numa equação aqui do movimento uniformemente variado muito importante, chamada equação de Torricelli. Ela é importante porque das equações que a gente tem no MUV, é a única equação onde a gente não tem o fator tempo nessa equação. Então, fazendo essa mudança que eu disse para vocês aqui, vocês chegam nessa expressão. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o ΔS. Então, essa equação de Torricelli, vocês vão usar naqueles exercícios em que você percebe que o fator tempo não foi dado. Então, a gente tem aqui a velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. É uma das equações que aparecem bastante nas provas de vestibular, e eu tenho certeza que quando vocês forem fazer os exercícios em casa, vocês vão perceber que vocês vão usar muitos deles essa expressãozinha aqui, tá bom? Para a gente poder dar uma treinada nisso tudo que eu mostrei para vocês rapidamente, eu queria fazer alguns exercícios, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostilinha, né? Eu vou pegar a minha aqui, e fossem lá para a página 15, para a gente fazer o exercício 7 e 9. Então vamos lá, vamos fazer o exercício 7 e 9. Então, o que diz esse exercício aí? A função horária da posição S de um móvel é dada por S, que é igual a 20, mais 4t, menos 3t ao quadrado, com unidades do sistema internacional. Nesse mesmo sistema, a função horária da velocidade do móvel é... Então, do que trata esse exercício? Você ganhou a função posição pronta e ele quer que você determine a função velocidade em relação a esses dados que a gente tem. Para fazer isso, galera, não tem fórmula mágica. Ó. O que você tem que fazer? Você vai ter que escrever a função que você acabou de aprender aqui embaixo, ó, S que é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e comparar os termos. De que forma comparar? Olha aqui, ó. S é S, né? 20 é a posição inicial. 4t, V0t, né? Menos 3t ao quadrado, AT ao quadrado sobre 2. Então, comparar assim, ó. A posição inicial é 20, né? A velocidade inicial aqui, ó, mais 4. E esse menos 3 aqui tem que ser a aceleração sobre 2. Então, com relação à velocidade inicial, não tem dúvida nenhuma, né? A velocidade inicial ela vale 4 metros por segundo no sistema internacional. Agora, tomar muito cuidado, ó, com a aceleração. Por quê? Porque A sobre 2 é igual a menos 3. Então, muita gente pensa que esse número que aparece aqui é a própria aceleração, e não é. Então, esse número que aparece aqui é a aceleração sobre 2. Então, quando a gente pega e iguala esses dois termos e passa esse 2 aqui multiplicando, a gente tem que a aceleração é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, são os dois valores que eu preciso para escrever a função velocidade. A velocidade inicial e a aceleração. A função velocidade da aula 6 é essa daqui, ó, V que é igual a V0 mais AT. Quando a gente vai escrever a função, eu tenho que trocar os dois termos que são constantes aqui. No caso, a velocidade inicial e a minha aceleração. Substituindo os valores, eu tenho que a velocidade inicial é 4,
a minha aceleração é menos 6 e o tempo é t, e, portanto, essa daqui, ó, seria a função velocidade. Não esqueçam, galera, se você trocar o tempo nessa função aqui, ó, você acha a posição. Se você trocar o tempo nessa função aqui, você acha a velocidade. Então, a partir da função posição, eu cheguei na função velocidade, e o gabarito correto dessa questão, portanto, é a letra C. Pessoal, exercício 7/18, vamos lá. Um trem de 100 metros de comprimento, com velocidade de 30 metros por segundo, começa a frear com aceleração constante de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, no instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel. Esse trem para no momento em que o último vagão está saindo do túnel. O comprimento do túnel é... Bom, então, vamos imaginar uma situação prática aqui, ó, né? Esse aqui seria o meu túnel. Então, eu posso escrever, ó, que isso aqui seria o meu túnel. E eu posso imaginar com vocês aqui, ó, um trem chegando aqui, ó, para cruzar esse túnel. Então, o trem inicia a passagem do túnel quando a frente do trem aqui está alinhada com a entrada do túnel. Então, isso aqui seria o meu trem, né? E aí, esse trem, ele vai começar a frear quando ele entra nesse túnel, e quando o último vagão desse trem sair do túnel, esse trem ele vai parar de acordo com o exercício. Então, a velocidade final aqui do trem é igual a 0. Percebe-se aqui no esqueminha que eu montei com vocês a seguinte situação. Se você olhar a frente do trem, ela está aqui no início, ó. Se você olhar no final, a frente do trem está aqui, ó. Então, todo esse espaço aqui vai ser o deslocamento do trem. Então, nesse deslocamento, o que tem que constar nesse deslocamento? Você tem que colocar o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Então, se a gente imaginar a frente do trem aqui, ó, e o final, a frente do trem aqui, ele vai deslocar o comprimento do túnel mais o próprio comprimento. Tá bom? Então, esse é o esqueminha para você entender essa questão. Agora, com relação aos dados que eu ganhei, primeira coisa, ó, ele falou que você tem um trem de 100 metros de comprimento. Então, o comprimento do trem, eu já posso anotar aqui, 100 metros. Ele falou para mim, ó, que esse trem começa aqui na frente, ó, com velocidade igual a 30 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, ó, é a velocidade inicial do trem. Então, posso colocar aqui, ó, velocidade inicial, 30 metros por segundo. E ele fala que esse trem ele freia uniformemente com aceleração de módulo igual a 2. Como isso aqui é um movimento retardado, meus queridos, eu tenho que colocar a velocidade de aceleração com sinais opostos. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado, que é a minha aceleração. Então, eu tenho o comprimento do trem, velocidade inicial e aceleração. E tem esse esqueminha aqui que eu fiz que vocês percebessem que o deslocamento do trem vai ser tudo isso daqui, ó. Como eu não tenho o tempo nesse exercício, uma boa maneira de você pensar seria usar a equação de Torricelli para a gente resolver ele, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. E se a gente olhar na equaçãozinha aqui, ó, eu tenho todos os termos. Eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração e eu tenho esse deslocamento, que é o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Trocando os valores, o que a gente tem? Ó? Velocidade final 0, velocidade inicial aqui, ó, 30 ao quadrado. Eu já vou colocar menos aqui, porque a aceleração eu coloquei negativo, então vai ficar 2 vezes a aceleração, que é 2. Vou abrir parênteses, e no lugar desse deslocamento, o que eu vou fazer? Comprimento do túnel mais comprimento do trem. Então vai ficar L do túnel mais 100. Meus queridos, ó, como é que fica isso daqui? Então vai ficar 0 igual a 900, que é 30 ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é 4, e eu vou pegar essa multiplicação aqui, ó, e vou distribuir aqui dentro do parênteses. Então, como é que vai ficar? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, vezes o comprimento do túnel, então vai ficar menos 4 comprimento do túnel. E aí, menos 4 vezes mais 100, isso aqui vai ficar menos 400, tá bom? Então, como é que fica isso aqui, ó? Menos 4 comprimento do túnel, eu vou passar lá para o outro lado. Então, vai ficar 4 comprimento do túnel, que passa positivo. E do outro lado, a gente vai ter, ó, 900 menos 400. 900 menos 400, 500. Aí, o comprimento do túnel vai ser 500 dividido por 4.
Então, divide 500 uma vez por 2, né? Dá 250, divide mais uma vez por 2, dá 125 metros. Ah, então o gabarito dessa questão é a letra E. Beleza? Bom, galera, essa é uma aula, né, simples, singela, sobre movimento uniformemente variado, mas eu acho que a ideia básica eu consegui transmitir, conseguia passar a vocês. Posteriormente, depois a gente vai conversar e vai tirar dúvidas que possam surgir, tá bom? Tudo de bom, bons estudos em casa. Até mais. Tchau, tchau.